realidade não começa do lado de fora. Antes que qualquer coisa ganhe forma na sua vida, ela já passou por um campo interno de percepção, de emoção, de interpretação, e é exatamente aí que tudo começa. Toda matéria física que existe no mundo é formada por átomos, desde os seres vivos até as estrelas. Então, se tudo é feito da mesma matéria cósmica, a separação que sentimos é muito mais psicológica do que absoluta. Você não está fora do universo, você é parte dele. E você sabia que 99,9% do átomo é espaço vazio? O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, a energia estabilizada em forma vibrando em diferentes frequências. Então a pergunta não é apenas o que é realidade? A pergunta é: quem dentro de você está organizando a forma como essa realidade acontece? Se você está aqui há algum tempo, você sabe que essa jornada não começou agora. Juntos, nós desmontamos a estrutura da mente, nós entendemos que você não é os seus pensamentos, você é a consciência que os observa. Nós vimos porque os pensamentos negativos adoecem o corpo e como a sobrecarga mental corrói a saúde. E porque existe um sistema inteiro que lucra com a sua exaustão e a sua distração. Nós aprendemos a identificar gatilhos emocionais antes que eles nos controlem, a desenvolver o autocontrole e a identificar esse personagem interno que atua no mundo em seu nome. Nós descobrimos o palco ilusório onde ele atua, que é a matrix mental, construímos hábitos que libertam a mente e entendemos o papel essencial da meditação na reconstrução do seu cérebro e no resgate da sua presença. Cada vídeo foi um degrau. E se você está chegando agora, eu te convido a assistir desde o primeiro, porque essa série é uma construção, é um caminho. E passo a passo eu estou te conduzindo para o despertar. E hoje nós vamos um passo além. Se no vídeo da Matrix nós entendemos que vivemos em uma ilusão, hoje nós vamos entender do que é feita essa ilusão. E mais, nós vamos entender quem tem o poder de transformá-la. O ser humano não é matéria inerte, é corpo vivo, é bioelétrico em constante troca com o ambiente. O seu cérebro opera por atividade elétrica e o seu coração também. O seu sistema nervoso inteiro é uma rede de sinais, ritmos, impulsos, regulação. Você não é apenas um corpo ocupando um espaço. Você é um campo biológico de percepção em movimento. E nesse exato momento, enquanto você respira, a atividade elétrica no seu cérebro, no seu coração e em cada nervo do seu corpo. O coração gera um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância do corpo. Então isso significa que você não termina aonde a sua pele termina. Toda essa bioeletricidade não é aleatória. Ela é organizada pelo estado interno que você sustenta. Quando você está em medo, o padrão elétrico do seu corpo muda. Quando você está em paz, o padrão elétrico muda. O campo inteiro responde ao estado da consciência. Você já ouviu falar no efeito observador? A física quântica descobriu que antes de ser medida, antes de ser observada, uma partícula subatômica existe em múltiplas possibilidades simultâneas. Os físicos chamam isso de função de onda. É como se aquela partícula ela existisse em vários lugares ao mesmo tempo, em vários estados ao mesmo tempo. E o que acontece quando ela é observada? Ela colapsa para uma única realidade. O ato de observar força a possibilidade a se tornar um fato. Então, o que a física quântica nos mostra é que, se a forma como você interage com o sistema determina o que se torna observável, o foco da sua consciência também determina o que se torna dominante em sua vida. Não porque você está colapsando o cosmos à sua vontade, mas você está colapsando a realidade com base na sua experiência. Entre milhares de estímulos, a sua consciência seleciona o que ganha relevância. Entre infinitas leituras possíveis da vida, ela estabiliza uma narrativa. Entre inúmeras respostas disponíveis, ela fortalece uma. E isso muda tudo. O olhar não é neutro. A atenção não é neutra. A percepção não é neutra. Tudo que você sente altera o que você percebe.
E o que você percebe altera o que você interpreta. E o que você interpreta altera o que você escolhe. E o que você escolhe repetidas vezes vira destino. Isso é percepção seletiva. Não porque você inventa o mundo do nada, mas é porque o cérebro, ele não consegue tratar tudo como igualmente importante. Ele precisa filtrar, priorizar, descartar e antecipar. É assim que a mente economiza energia. Mas é assim também que ela te aprisiona. Aquilo que você observa com constância se expande, ganha relevância interna, ganha repetição, e o que é repetido com emoção, com crença e com ação tende a se transformar em direção. Então, se você vive em medo crônico, o seu sistema interno aprende a procurar a ameaça. Se você vive em tensão, a sua atenção gruda no risco e não na possibilidade. Se você vive em raiva, a sua percepção começa a procurar conflito. E aí o corpo entra em estado de alerta, as respostas se tornam automáticas, a mente se estreita e fica mais na defensiva. A sua atenção, ela se fixa no problema e não na possibilidade, e a energia se fragmenta. E aí você repete padrões que nunca foram escolhidos de forma consciente. A entropia, que é o estado de desorganização máxima de um sistema interno, aumenta. E pouco a pouco, você deixa de viver a realidade como presença e passa a viver como reação. Por outro lado, quando a pessoa começa a observar a própria mente, a regular o estado interno, ela inicia um processo de alinhamento. E esse alinhamento é o oposto da entropia. Ele organiza, ele direciona, ele gera coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E a coerência, ela é a força real por detrás de qualquer transformação verdadeira. Existe uma diferença enorme entre olhar e observar. Olhar é automático. Observar é consciente. Olhar é ser levado pelo estímulo. Observar é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E talvez o grande despertar seja justamente esse: perceber que existe dentro de você uma instância capaz de testemunhar os próprios pensamentos sem obedecer a todos eles. Quando essa presença desperta, a vida muda. E você começa a ver que antes de viver uma experiência no mundo, você viveu como estado no corpo. Cocriar é entender que a realidade vivida é profundamente influenciada pelo observador que você escolhe alimentar. Um observador reativo cria uma vida reativa. Um observador lúcido cria uma vida mais coerente. Um observador presente é capaz de organizar a energia e alterar a matéria da própria experiência. Quando você visualiza algo com clareza que você deseja viver, você não está assinando um contrato mágico com o universo. Você está ensinando o corpo a reconhecer uma nova possibilidade. Você está ensinando a mente a sustentar coerência. A imagem interna, quando carregada de emoção consciente e acompanhada de ação, vira direção. Porque a vida não responde ao que você deseja, mas ao que você sustenta com coerência. Não basta querer paz e alimentar a guerra. Não basta querer abundância e cultivar o medo. Não basta querer uma vida nova e continuar observando o mundo com os olhos do velho eu. Tudo começa pelo observador. A ciência moderna levou séculos para comprovar o que a Bíblia já ensinava na prática. No livro de Mateus, Jesus disse: "A lâmpada do corpo são os teus olhos. Quando os seus olhos são bons, também todo o seu corpo fica cheio de luz." Essa passagem nos ensina que o olhar não é neutro. A forma como você vê altera a forma como você vive. Se o seu olhar vê problema, você vive no caos. Se o seu olhar vê clareza, a sua atenção é direcionada para a luz. E é exatamente isso que a biofísica nos mostra. O campo bioelétrico do corpo muda de acordo com o estado da consciência do observador. Provérbios diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Como nós vimos no vídeo Meditar Muda o Seu Cérebro, o coração é o centro interior do seu corpo. Aquilo que é cultivado com intenção transborda e influencia o rumo da sua vida. E Romanos acrescenta:
Transformem-se pela renovação da vossa mente. A Bíblia não está dizendo esperem que as circunstâncias mudem. Ela está dizendo renovem o campo onde tudo acontece: a mente, a percepção e o observador. A Bíblia não ensinava física quântica em termos técnicos. Ela ensinava o mesmo princípio essencial em forma de parábolas. O invisível precede o visível. O interior molda o exterior. A forma como você olha determina o que você é capaz de enxergar e de construir. E talvez a pergunta mais importante não seja o que o universo está fazendo comigo? Talvez a pergunta seja quem está observando a vida dentro de mim? Quais pensamentos eu sustento todos os dias? Quais são as emoções que eu alimento? Qual estado interno eu repito dizendo que eu quero algo diferente? As minhas atitudes estão alinhadas com aquilo que eu quero viver? Porque a maioria das pessoas não está vivendo, está apenas reagindo ao caos, sendo matéria empurrada por estímulos, sendo energia dispersa em entropia emocional. São mentes programadas pelo ruído. Mas o ser humano, ele não nasceu para ser apenas reação. Ele nasceu para participar e participar exige presença. Então, enquanto essas perguntas, elas não são feitas com honestidade, a pessoa continua cocriando a própria realidade, só que a partir do condicionamento e não da presença. E quando você muda o observador, você muda a experiência. Quando você muda a experiência, você muda a decisão. Quando a decisão muda, a trajetória muda. E é assim que o invisível começa a tocar a matéria. E a mudança começa exatamente quando você entende que o seu estado interno não é apenas um detalhe psicológico, ele é parte essencial da vida que você está gerando. Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, se inscreva no canal, porque cada novo inscrito me ajuda a expandir essa mensagem e alcançar mais pessoas que ainda estão presas no automático, ao condicionamento e estão desconectadas de si mesmas. O despertar, ele não acontece sozinho e ele também não precisa acontecer em silêncio. Para você conseguir se tornar esse observador consciente que altera a matéria da sua própria vida, você precisa silenciar o ruído, porque ninguém observa com clareza quando está dominado por excessos de estímulos, de ansiedade, de dispersão. Eu mostrei o passo a passo de como fazer isso no vídeo Meditação Muda o Seu Cérebro. E se você quer sair da reatividade e começar a organizar o seu campo interno com presença, esse vídeo é o próximo passo. E para quem quer ir além da teoria, para quem quer parar de ser apenas matéria reagindo ao caos e começar a aplicar o efeito observador na vida real, eu criei o guia Despertar. Ele é o protocolo prático de tudo o que eu expliquei aqui hoje. É um mapa para reorganizar o seu campo interno e agir com coerência. Se você quer esse guia, é simples. Comente Despertar que eu te envio. Você não está aqui por acaso. O fato de você ter assistido até aqui mostra que tem algo dentro de você que buscou por esse conteúdo. E isso já é um sinal que o observador em você está acordando e ele vai continuar. A cada vídeo, a cada prática e a cada escolha consciente.